Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine. Dando continuidade à leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no 4º volume o capítulo chamado Uma Ameaça contra ISKCON. Em 31 de julho, Prabhupada escreveu a Brahmananda e Garga Muni, explicando por que partia para a Índia. A fim de estabelecer o exemplo para meus outros estudantes sannyasis, estou pessoalmente indo para o Japão com um grupo de 3 outros estudantes sannyasis. Embora esteja além de minha condição física, ainda assim estou saindo de modo que vocês possam aprender a responsabilidade de sannyas. Fervorosamente apelo a vocês todos para não criarem uma cisão no sólido corpo da sociedade. Por favor, trabalhem em conjunto, sem nenhuma ambição pessoal. Isso ajudará a causa. É preceito védico que o mestre espiritual não deve ser tratado como homem comum, mesmo que às vezes o mestre espiritual se comporte como um homem comum. É dever do discípulo aceitá-lo como um homem sobre-humano. No início de sua carta, sua comparação do soldado e do comandante é muito adequada. Estamos no campo de batalha de Kurukshetra, de um lado Maya, de outro lado Krishna. Assim, os princípios reguladores de um campo de batalha, ou seja, manter-se fiel à ordem do comandante, devem ser seguidos. Caso contrário, é impossível dirigir a capacidade de luta dos soldados e assim derrotar os adversários. Portanto, por favor, tenham coragem. Que as coisas sejam feitas corretamente, de modo que nossa missão seja levada adiante com correção e sejamos vitoriosos. Prabhupada escreveu outras cartas revelando seus planos de viajar para a Índia. Nossa vida é muito curta. O movimento para a consciência de Krishna não objetiva satisfazer a ambição pessoal de ninguém. Mas é um movimento sério para o mundo inteiro. Portanto, estou indo para o hemisfério oriental, começando pelo Japão. Estamos indo num grupo de 4 e todos nós somos sannyasis. Nesta velhice, estou indo com esse grupo só para estabelecer um exemplo a meus discípulos que recentemente aceitaram a ordem de sannyas. Nos preparativos para a viagem de Prabhupada à Índia, o secretário de Prabhupada, Devananda, agora Devananda Swami, fazia-lhe perguntas do formulário de imigração, lendo mecanicamente as perguntas e preenchendo as respostas, enquanto Prabhupada respondia. O senhor já cometeu algum ato criminoso? Perguntou Devananda, lendo o formulário. Os olhos de Prabhupada arregalaram. Se você está perguntando a seu mestre espiritual se ele cometeu algum crime? E voltou-se para Bhagavan. Você compreende? Estou simplesmente cercado por pessoas em que não posso confiar. É uma situação perigosa. Prabhupada sentou-se em seu jardim na noite anterior à sua partida. Não fiquem perturbados, falou aos discípulos que estavam com ele. Não estamos retrocedendo, estamos indo em frente. Revelarei tudo a vocês, retificarei as coisas. Suas palavras severas e suas críticas, dizia, foram para iluminar seus discípulos, alertá-los e mostrar-lhes as sutilezas de Maya. Karandara mencionou que os líderes de templo tinham determinado que somente poucos devotos fossem com Prabhupada no dia seguinte para o aeroporto. De onde veio essa ideia? Perguntou Prabhupada. O Srimad Bhagavatam instrui que quando uma pessoa santa está de partida, todos os presentes devem seguir o veículo que se vai tão longe quanto possível, até que esteja fora de visão.
Assim, no dia seguinte, todos os devotos acompanharam Prabhupada, cantando e dançando atrás deles, através dos longos corredores do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Após muitos meses com eles, ele agora partia. Os devotos choravam. Prabhupada, vestido com roupas novas, sua cabeça pouco raspada, parecia refulgente. Ele sentou-se na sala de embarque com a cabeça erguida para o alto, tão grave e insondável como sempre. Embarcava numa nova aventura em nome do Senhor Chaitanya. Ele estava idoso e poderia não voltar, dizia, mas seus discípulos deveriam dar continuidade ao movimento para a consciência de Krishna com seriedade. Se vocês seguirem este novo programa, disse ele, impedirão o ataque de Maya. E então ele os deixou. Em trânsito para o Japão, Prabhupada pernoitou no Havaí. Ele ficou num motel e Gaurasundara e Govinda Dasa vieram conversar com ele. Govinda Dasa queria que Prabhupada ficasse e instalasse suas deidades de Radha Krishna no templo. Se Gaurasundara concordasse, disse Prabhupada, ele ficaria alguns dias mais para realizar a instalação da deidade. Deixe-me consultar, replicou Gaurasundara. E no dia seguinte, Prabhupada voou para o Japão. No Japão, Prabhupada escreveu a Govinda Das. É muito encorajador saber que as pessoas perguntaram por mim e estavam ansiosas por me ouvir falar. Eu poderia ter ficado 1 ou 2 dias mais, não havia pressa, mas vocês não tomaram nenhuma providência. Eu pessoalmente propus a Gaurasundara que instalaria as deidades e ele replicou que, deixe-me consultar. Mas ele nunca me informou sobre o resultado dessa consulta e com quem ele deveria se consultar. Assim, esta é a situação atual em nossa sociedade ISKCON. Está claro que se fez sutilmente uma grande propaganda maliciosa e, como consequência, se criou uma situação muito desfavorável. E estou muito aflito a esse respeito. Ainda há tempo de salvar a sociedade dessa propaganda maldosa e espero que todos vocês se juntem para fazer o necessário. No aeroporto de Tóquio, Prabhupada foi saudado pelos executivos da companhia gráfica Dai Nippon. Os impressores de Krishna, Suprema Personalidade de Deus, e das 20.000 cópias mensais de volta ao Supremo. Prabhupada e seu séquito viajaram de limousine, cortesia da Dai Nippon, para um pequeno apartamento privado a cerca de 45 minutos do templo. Prabhupada desenvolvera uma tosse severa e vários outros sintomas de má saúde, devido ao comportamento de seus discípulos, dizia. Ainda assim, a despeito de sua doença, ele conversava por horas sobre a sua preocupação pela ISKCON, especialmente com seu secretário do GBC, Tamal Krishna, que viajava com ele. Logo após a chegada deles no Japão, o secretário de Prabhupada recebeu um telefonema desagradável de um devoto que participara da comemoração de Janmashtami da sociedade inteira em Nova Vrindavan. 4 dos sannyasis recém-iniciados haviam chegado, dizia o devoto, e estavam ensinando uma filosofia estranha. Os devotos estavam confusos. Os sannyasis diziam que Prabhupada deixara os Estados Unidos porque rejeitara seus discípulos. Os sannyasis estavam culpando a si próprio e aos outros discípulos por não compreenderem que Prabhupada era na realidade Krishna. Ao ouvir-se isso, Prabhupada disse, é por isso que eu não fui. Eu sabia que isso iria acontecer, isso é impersonalismo. Ele definiu como a filosofia Mayavada impessoal apresenta uma concepção errônea do Guru e de Krishna. Se alguém diz que o Guru é Deus, ou caso o próprio Guru diga que ele é Deus, isso é filosofia Mayavada. Para os Mayavadis, a compreensão espiritual é a percepção da identidade de alguém com o Brahman.
o espírito onipenetrante. A despeito de suas austeridades e de seu desapego da sociedade materialista, e sem embargo ao seu estudo do Vedanta Sutra, dos comentários de Shankara, eles erroneamente pensam que o corpo, o nome, os passatempos, o serviço e os devotos de Krishna são todos facetas de Maya ou ilusão. Portanto, são chamados Mayavadis. O mestre espiritual Mayavada não revela a seu discípulo o santo nome de Krishna, os passatempos sagrados de Krishna, nem a forma transcendental de Krishna, visto que o Mayavadi considera que tudo isso é Maya. Ao invés disso, o Guru explica a unidade de todas as coisas, ensinando ao discípulo que o conceito da existência distinta e ego distinto é ilusão. Os Mayavadis às vezes comparam o Guru a uma escada. Utiliza-se a escada para se alcançar uma posição superior, mas se não é mais necessária, a escada é dispensada. Tossindo intermitentemente, falando com desconforto físico, Prabhupada explicou os perigosos conceitos falsos dos Mayavadis. Os impersonalistas mantêm uma visão barata e mundana do Guru, da adoração ao Guru e das instruções do Guru. Caso alguém diga que o Guru é Deus e que Deus não é uma pessoa, daí conclui-se logicamente que o Guru não tem nenhum relacionamento pessoal eterno com seus discípulos. Em última análise, o discípulo tornar-se-á igual ao Guru, ou em outras palavras, compreenderá que ele também é Deus. Argumentando com base na escritura védica, Prabhupada refutou as alegações dos Mayavadis. As almas individuais, disse ele, são servas eternas de Krishna, e essa relação entre amo e servo é eterna. Portanto, o serviço a Krishna é atividade espiritual. Contudo, só se servir ao Guru é que o discípulo poderá reviver plenamente sua relação eterna com Krishna. A literatura védica dá suma importância ao serviço ao mestre espiritual. Ele é o representante de Deus, o manifesto direto com Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for através dele. O Senhor Krishna diz: aqueles que são diretamente meus devotos, na realidade não são meus devotos. Mas aqueles que são devotos do meu servo, o mestre espiritual, são de fato meus devotos. Prabhupada treinou seus discípulos por horas a fio. Ele colocava um argumento Mayavadi e então pedia que seus discípulos derrotassem esse argumento. Caso fracassassem, ele próprio derrotava. Ele enfatizou que a relação entre o mestre espiritual e o discípulo é eterna. Não porque o Guru seja Krishna, mas porque ele é o servo íntimo de Krishna, eternamente. O mestre espiritual fidedigno nunca diz que ele é Krishna ou que Krishna é impessoal. Os devotos começaram a entender como as ofensas para depreciar a posição de Srila Prabhupada eram decorrentes da filosofia Mayavadi. Para o Mayavadi, aumentar a devoção ao Guru não era necessário. Se todos os relacionamentos individuais são, em última análise, ilusão, por que aumentar a ilusão? Se a relação entre amo e servo é, em última análise, ilusão, então quanto menos o discípulo encarar seu Guru como mestre e a si mesmo como servo, mais ele avançará. A filosofia Mayavada era um veneno sutil e insidioso. Pelo menos Prabhupada fora poupada da dor de estar pessoalmente presente em Nova Vrindavan para testemunhar as extravagâncias mayavadas exibidas por alguns de seus discípulos e a estonteante manifestação de ignorância da maior parte dos outros. Ele dispunha de sua pequena comitiva e estava de viagem para pregar na Índia. Por quanto tempo se demorasse em Tóquio, tentaria obter vários exemplares da revista De Volta ao Suprema e dos livros de Krishna para levar consigo. Prabhupada festejou Janmashtami em seu apartamento, fazendo com que os discípulos lhe lessem alto o livro Krishna, Suprema Personalidade de Deus, por todo o dia.
Se eles continuassem lendo, disse ele, poderiam acabar o livro em um dia. Os devotos decoraram o quarto de Prabhupada com folhas e flores que corriam pelo teto e pelas paredes, e Prabhupada sentou-se em um colchão fino por detrás de sua escrivaninha baixa, ouvindo os passatempos de Krishna. Às 9 horas da noite, após jejuarem por todo o dia, os devotos ainda liam para ele quando ele perguntou se seriam capazes de concluir o livro por volta da meia-noite. Os devotos responderam que não. Então parem que eu lerei. Prabhupada abriu um volume em sânscrito do 10º canto do Srimad Bhagavatam e durante as 2 horas seguintes cantou os versos sânscritos. Vocês não podem compreender o sânscrito, disse, mas sei que podem senti-los. Os versos são tão potentes que só por ouvi-los a pessoa pode se purificar. Durante a leitura, Kirtanananda Swami e Kartikeya Swami cozinhavam um banquete na cozinha. À meia-noite, os devotos serviram para Srila Prabhupada o banquete de Jamastami. Pegando apenas pequenos bocados, ele olhava para seus discípulos comerem fervorosamente. No dia seguinte era Vyasa Puja, o aniversário de 74 anos de Prabhupada, e ele foi para o templo da ISKCON em Tóquio. O templo só tinha 2 cômodos, um para morar, um para fazer adoração, com esteiras de palha japonesas no chão. Prabhupada sentou-se à direita do altar, olhando para o Senhor Jagannatha, enquanto seus discípulos sentaram-se no chão defronte dele, cantando as orações Guru Vastaka, de glorificação ao mestre espiritual. No entanto, nenhum deles sabia exatamente como conduzir a cerimônia de Vyasa Puja, e após algum tempo terminaram o Kirtana. Os devotos, no momento doloroso e intranquilos que se seguiram, julgaram que se deveria fazer algo especial, mas o quê? Prabhupada parecia zangado. Vocês não têm Pushpa Yatra? A praçada não está pronta? Os devotos olharam mutuamente. Isso não é Vyasa Puja, disse Prabhupada. Vocês não estiveram no Vyasa Puja antes? Não sabem como comemorar um Vyasa Puja, como louvar o mestre espiritual? Um dos sannyasis começou a chorar. Tamal Krishna, disse Prabhupada, você não viu como eu observei o dia do aparecimento de meu Guru Maharaj? Onde está Pushpa? Pushpa em sânscrito significa flores. Pushpa, Pushpa! Tamal Krishna concluiu que Prabhupada deveria estar se referindo a Pushpana, uma luxuosa preparação de arroz. Não tenho certeza, disse ele. Que espécie de Vyasa Puja é esse sem nenhum Pushpa? Perguntou Prabhupada. Podemos conseguir algum, Prabhupada? Ofereceu-se Tamal Krishna. Tamal Krishna agarrou Sudama. Prabhupada quer praçada, ele quer arroz Pushpa. Eles correram para dentro da cozinha e apressaram a preparar o arroz. Nesse interim, no templo, os devotos esforçavam-se por apresentar sua versão de uma cerimônia de Vyasa Puja. Kirtanananda levantou-se e começou a ler em voz alta a introdução de Krishna, um reservatório de prazer que incluía uma curta biografia de Prabhupada, mas Prabhupada interrompeu, repreendendo seus discípulos por inventar e por agir indevidamente. Se vocês não sabem, disse ele, então por que não me perguntaram como fazer isso apropriadamente? Os convidados japoneses presentes não entendiam inglês, mas puderam perceber que o mestre espiritual estava perturbado. Prabhupada explicou que na prática de serviço devocional tudo deve ser feito corretamente, de acordo com o método do Parampara, sem invenções. Observaremos o Vyasa Puja novamente amanhã, disse ele. Venham ao quarto, diz-lhes o que fazer. No dia seguinte, após uma cerimônia tradicional simples, os devotos sentiram-se em êxtase. E em seguida eles concordaram. Quando alguém desagrada a seu mestre espiritual, não há felicidade. Mas tão logo o mestre espiritual fica satisfeito, o discípulo torna-se bem-aventurado.
O festival de Janmashtami Vyasa Puja em Nova Vrindavana tornara-se um pesadelo. Centenas de devotos convergiram para lá, vindos da costa oeste, com muitos outros da Califórnia e até da Europa. Eles vieram esperando participar de um festival bem-aventurado, mas ao invés disso encontraram sannyasis recém-iniciados por Srila Prabhupada expondo uma filosofia devastadora. Os sannyasis, falando informalmente para grupos esparsos, explicavam como os devotos haviam ofendido Prabhupada e como, em decorrência, ele retirara sua misericórdia. Os sannyasis revelavam seus discernimentos especiais de que Prabhupada na realidade era Deus e que nenhum de seus discípulos o reconhecera como tal e que, portanto, todos eles, a começar pelos sannyasis, eram culpados de depreciar sua posição. E fora por isso que Prabhupada partira para a Índia, ele tinha retirado sua misericórdia de seus discípulos. Os devotos ficaram arrasados. Nenhum deles sabia o que dizer em resposta. Com sua pregação, os sannyasis lançaram melancolia em toda parte. Isso era apropriado, dizia ele. Todos deveriam sentir-se culpados e compreender que haviam perdido a graça de seu mestre espiritual. Não adiantava tentar levantar a moral um do outro cantando Hare Krishna ou participando de um banquete. Todos deveriam aceitar o remédio amargo. Embora Prabhupada houvesse dado a seus discípulos 3 volumes do Srimad Bhagavatam, bem como o Bhagavad Gita como ele é, o Néctar da Devoção, os ensinamentos do Sr. Chaitanya e outros textos, nenhum devoto era bem versado neles. Muitos devotos se indagaram se a filosofia que os sannyasis pregavam era correta, mas nenhum deles tinha bastante conhecimento das escrituras para refutá-la de imediato. Os devotos voltaram-se para os novos homens do GBC, líderes apontados por Prabhupada e guardiãos da ISKCON. O GBC, juntamente com outros devotos mais antigos, começou a rebuscar cuidadosamente nos livros de Prabhupada para averiguar exatamente o que ele dissera sobre a posição do mestre espiritual. Então Hayagriva anunciou que acabara de chegar de Tóquio uma carta de Srila Prabhupada. Assim que todos os devotos reuniram-se sob o teto do pavilhão para ouvir, Hayagriva leu em voz alta: Meus queridos filhos e filhas. Em seguida, Prabhupada citou o nome de quase todos os residentes de Nova Vrindavana. Os devotos imediatamente sentiram uma onda de esperança. Só em ouvir Prabhupada dizer, meus queridos filhos e filhas, sentiram um grande alívio. Hayagriva continua a ler: Por favor, aceitem minhas bênçãos. Prabhupada não os rejeitara. A carta prosseguia dizendo que Srila Prabhupada estava satisfeito com o trabalho dos devotos de Nova Vrindavana e ele prometia vir visitá-los. Logo ele convidaria outros devotos para juntarem-se a ele na Índia, disse. Enquanto descrevia como seria a pregação na Índia, os devotos ficaram tomados pelo ímpeto do espírito de pregação de Srila Prabhupada. Eles deram vivas, sentiram-se bem-aventurados. Então Prabhupada referiu-se especificamente à dificuldade por que a ISKCON estava passando. Expulsem de Nova Vrindavana a atmosfera alheia a Vrindavana que aí havia penetrado. Sua carta mudava para a tecla de ataque aos ensinamentos mayavadis. Então GBC convocou um encontro de todos os discípulos na sala do templo, lendo trechos selecionados do Néctar da Devoção, estabeleceram que o mestre espiritual, embora não seja Deus, deve ser honrado tanto quanto Deus, pois ele é o servo íntimo de Deus. Vários devotos mais velhos apresentaram suas convicções internas, citando exemplos de sua associação com Prabhupada, para provarem que ele não os rejeitara. Ele era bondoso demais. Os sannyasis podiam sentir-se rejeitados devido à sua própria culpa, disse alguém. Mas eles não deveriam projetar sua culpa nos outros.
Entretanto, os falsos ensinamentos tinham dado um golpe do qual muitos devotos necessitariam de tempo para se recuperarem. Os novatos no festival estavam especialmente deslocados. Mas a nuvem de pesar que pairava sobre Nova Vrindavana agora subia, graças à carta oportuna de Srila Prabhupada. Os sannyasis admitiram sua confusão. Então o GBC telefonou para Kirtanananda Swami em Tóquio e contou-lhes que a carta de Prabhupada resolvera a maior parte dos problemas, mas que os sannyasis ainda sustentavam seus conceitos errôneos. Ao ouvir isso, Prabhupada sentiu suas suspeitas confirmarem-se. A filosofia venenosa da Índia contaminara certos discípulos. Como consequência, os desejos materiais de poder e controle tinham tomado conta deles, mesmo na presença de Prabhupada. Voltando-se para Tamal Krishna, Sudama e os outros 3 sannyasis com ele, Prabhupada perguntou o que achavam que deveria ser feito. Com a preleção filosófica do dia anterior ainda afiada em suas mentes, eles sugeriram que qualquer pessoa que ensinasse filosofia mayavada não deveria ser permitida ficar dentro da ISKCON. Prabhupada concordou. Se esses sannyasis continuassem a pregar a filosofia mayavada, disse ele, não se lhes deveria permitir ficar em seus templos, mas deveriam sair e pregar por conta própria. Tamal Krishna transmitiu essa mensagem ao GBC nos Estados Unidos e Prabhupada ficou satisfeito que o problema seria resolvido. Ele criara o seu GBC para tratar desses assuntos. Em 2 de setembro, Prabhupada escreveu a Hansadutta na Alemanha. A respeito do efeito venenoso em nossa sociedade, isso é um fato, e sei de onde essa árvore venenosa brotou e como ela afetou praticamente toda a sociedade de uma forma muito perigosa. Mas não importa. Deram veneno a Prahlada Maharaj, mas ele não surtiu efeito. Analogamente, ministrou-se veneno ao Senhor Krishna e aos Pandavas e esse não agiu. No mesmo sistema de Parampara, acho que o veneno ministrado à nossa sociedade não surtirá efeito se alguns de nossos estudantes forem tão bons quanto Prahlada Maharaj. Portanto, dei o poder governante ao corpo administrativo. Para Hayagriva, em Nova Vrindavana, Prabhupada escreveu: estou muito contente em saber que o GBC está trabalhando ativamente para retificar a situação subversiva que enfraquecia a própria base da nossa sociedade. Todos vocês, membros do GBC, por favor, sempre permaneçam muito vigilantes a esse respeito, de modo que o crescimento de nossa sociedade possa continuar sem estorvo desses elementos venenosos. Sua pregação em Nova Vrindavana, bem como o estudo intensificado de nossos textos com seriedade, me encorajam bastante. Por favor, continue esse programa com vigor e estabeleça a solidez de nosso movimento. Desde o começo me posicionei fortemente contra os impersonalistas, e todos os meus livros enfatizavam esse ponto. Assim, minhas instruções verbais, como meus livros, estão todos a seu serviço. Agora você, como GBC, consulte-os e obtenha uma ideia clara e forte. Então não mais haverá distúrbio. Talvez os 4 sannyasis fiquem latindo, mas ainda assim a caravana passará. Prabhupada escreveu a Satsvarupa em Boston. Estou muito contente em saber que você não está afetado pela propaganda dos sannyasis, de que eu estou descontente com todos os membros da sociedade. Nunca estive descontente com nenhum deles. O pior acabara, pensou Prabhupada. Por meses esse problema o transtornara e a seus escritos.
Ele instruíra seus discípulos com determinação para o próprio benefício deles e para o benefício de seu movimento. A doença fizera suas vítimas, e isso era lastimável. Mas os devotos viam-se forçados a recorrerem aos livros de Prabhupada e aplicarem seus ensinamentos, e esse era o saldo positivo. Agora eles deveriam compreender claramente a posição do mestre espiritual e nunca mais deixarem de desviar pelas falsas filosofias ou por falsos sentimentos. O principal negócio de Prabhupada em Tóquio era com a Dai Nippon. Considerando um importante autor e um venerável monge religioso, eles ofereceram-lhe um carro e um apartamento. Todas as manhãs enviavam um carro particular para levar Prabhupada até o Imperial Palace Park, onde ele poderia fazer sua caminhada matinal. Prabhupada gostava das árvores impecavelmente plantadas e dos caminhos de cascalho e apreciava os hábitos do povo japonês. Enquanto passava, as senhoras idosas curvavam-se para ele, reclinando todo o tronco, e outros juntavam suas mãos respeitosamente, reconhecendo-o como um homem santo. Na manhã do encontro de Prabhupada com a Dai Nippon, ele saiu de seu apartamento com Tamal Krishna e Devananda Maharaj e entrou no assento traseiro de um carro da Dai Nippon. O carro seguiu de manhãzinha através das ruas e Prabhupada cantou seu mantra Gayatri silenciosamente. Um executivo novo da Dai Nippon acompanhou Prabhupada e seus 2 discípulos para o interior de um elevador, de onde subiram para uma sala espaçosa com uma comprida mesa de conferências. O guia de Prabhupada ofereceu-lhe cordialmente um assento à mesa. Ao que Prabhupada sentou-se com Tamal Krishna e Devananda Maharaja em cada lado. Logo entraram ali os 6 mais importantes executivos da Dai Nippon, incluindo o presidente da corporação. Cada qual ficou de pé atrás de suas respectivas cadeiras e cada um por seu turno, a começar pelo presidente, curvou-se levemente, reclinando o corpo, o tronco, e exibindo seu cartão de apresentação. Dirigindo-se a Prabhupada como Vossa Divina Graça, eles se apresentaram declinando suas posições e tomaram seus assentos. Sentimos-nos muito honrados em tê-lo aqui, começou o presidente. O senhor é um grande escritor religioso e sentimos-nos muito privilegiados por publicarmos seus livros. Depois que o presidente falava brevemente, serviu-se chá. Prabhupada pediu leite quente. A conversa foi informal e Prabhupada falou da importância de sua missão e de sua literatura consciente de Krishna. Entretanto, ninguém discutiu sobre negócios e os executivos da Dai Nippon logo se desculparam. Eles iam encontrar-se-iam novamente na manhã seguinte. Quando Prabhupada ficou novamente sozinho na sala com seus discípulos e o executivo júnior que o escoltara, perguntou ao jovem japonês: então qual é a sua meta na vida? À guisa de resposta, o homem juntou todos os cartões comerciais que estavam espalhados sobre a mesa diante de Prabhupada e os empilhou, colocando o do presidente em cima, a seguir o do vice-presidente e assim por diante, colocando seu próprio cartão em seu lugar embaixo. Então, dramaticamente removeu seu cartão do fundo da pilha e instalou no topo. Uma resposta gráfica à pergunta de Prabhupada. Prabhupada sorriu. Tornar-se o presidente da companhia, disse ele, era temporário. Toda a vida material é temporária. Explicou baseado no Bhagavad Gita que o corpo era temporário e que o eu era eterno. Todas as identidades e posições por que a pessoa ansiava baseavam-se no conceito corpóreo de vida e um dia seriam frustradas. Portanto, o propósito da vida não era tornar-se o presidente temporário de uma companhia temporária dentro do mundo material ou temporário, mas sim compreender a relação eterna da alma com a Suprema Personalidade de Deus e ganhar a vida eterna.
Prabhupada falou por quase meia hora, enquanto o homem ouvia polidamente. Na reunião do dia seguinte, as negociações começaram. A sala de conferência era diferente, a mesa era menor, e os 3 representantes de vendas internacionais da Dai Nippon sentados em frente a Prabhupada. Prabhupada apresentou seu preço. $1,35 por livro. Oh, Vossa Divina Graça, exclamou um dos vendedores. Não nos é possível dar esse preço. Perderemos demais. Não temos meios para manter isso. Eles explicaram sua posição citando os preços de papel e outras despesas. Prabhupada começou a falar sobre sua missão, a distribuição de livros da ISKCON. Disse era um trabalho caritativo para o benefício de toda a humanidade. A ISKCON distribuía seus livros mediante qualquer doações que as pessoas eram capazes de dar. Ele não recebia nenhum lucro nem participava de quaisquer direitos autorais. Era a educação espiritual, a literatura mais valiosa. Em todo caso, disse Prabhupada desfechando, tratem com meu secretário sobre esse assunto. E sentou-se de volta em sua cadeira. O fardo caiu sobre Tamal Krishna. Tamal Krishna começou dizendo que Prabhupada fora generoso demais, pois na realidade a ISKCON jamais poderia pagar um preço tão alto. Então sugeriu um preço inferior em 40 centavos por livro ao da proposta de Prabhupada. Senhor Tamala, os vendedores ficaram novamente desnorteados. Por favor, reconsidere seu ponto. Seguiu-se uma discussão polida. Subitamente Prabhupada interrompeu, apresentando-se como um mediador imparcial. Ele disse que conciliaria a diferença que surgira entre seu secretário e os vendedores. Ouvi ambos os lados, disse ele. E sinto que o preço deveria ser $1,25 por livro. Isso é tudo. Sim, Vossa Divina Graça, concordaram os vendedores. Assim está bem. Após negociações ulteriores, Prabhupada concordou com um contrato que incluía uma reimpressão do primeiro volume, uma primeira impressão do segundo volume de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, 2 edições de Volta ao Supremo, uma edição em Hindi de Volta ao Supremo e um novo livro, Shri Upanishad. A ISKCON teria que pagar somente $5.000 em dinheiro e a Dai Nippon entregaria tudo a crédito. Prabhupada promoveu um banquete em seu apartamento para os executivos da Dai Nippon, que gostaram especialmente das samosas e das pakoras. Presentearam Prabhupada com um relógio e continuaram a dar atenção a seu conforto durante a sua permanência em Tóquio. Prabhupada também encontrou-se com um rapaz japonês, nascido no Canadá, Bruce, que estava seriamente interessado na consciência de Krishna. Prabhupada convidou-o a vir e juntar-se a ele na Índia. E o rapaz concordou avidamente. Aqui termina o capítulo Uma Ameaça contra a ISKCON.